E aqui estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, que é um grande privilégio em ter a sua palavra disponível para nós hoje, em poder lermos essa palavra e compartilhar e aprender com ela, né? A leitura de hoje nós vamos lá para o Salmo 37, vamos refletir, onde o salmista diz sobre descansar. 37, versículo de 1 ao versículo 9. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenham inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esse texto de Salmo é um salmo que nos desperta, né? Nos faz parar um pouquinho para pensar: opa, por que estou tão preocupado e tão atribulado? Se tenho esses exemplos aqui na palavra de Deus para me ler e me descansar, me deleitar, aprender que Deus está no comando, está no controle. O salmista declara bem que nós devemos não se aborrecer por causa dos homens maus e não ter inveja dos perversos. Porque nos dias de hoje, irmãos, mais do que nos tempos antes de nós, no tempo do salmista aqui, nós vemos o mal proliferando porque as pessoas se multiplicaram. E hoje nós temos as redes sociais, a internet, e a gente muitas vezes vê muitas coisas horrendas acontecendo, pessoas maquinando mal, fazendo coisas erradas, e mesmo assim estão prosperando, estão crescendo, estão enriquecendo. Isso não é para a gente ficar abatido, preocupado, incomodado. As pessoas que se entregaram para Jesus, as pessoas que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas, têm algo muito mais valioso do que tudo que o mundo pode nos dar. Quando nós nos preocupamos com esse tipo de coisa, nós estamos dizendo que não estamos satisfeitos com a nossa vida. Então nós devemos parar um pouquinho para pensar: como devo eu me comportar diante da sociedade e mostrar que realmente eu confio no Senhor e descanso nele. O que seria descansar? Para muitos, é um momento tranquilo após um dia agitado ou um período mais longo sem atividades. O texto de hoje fala em descansar no Senhor, mas esse é um descansar diferente, isto é, ficar tranquilo diante das pessoas que não agem de forma correta. Mesmo você vendo todas as coisas acontecendo ao seu redor, não se incomodar, saber que você está tranquilo, está descansando no Senhor. Neste salmo, descansar é confiar. Ele traz essa concepção como um conselho ao indivíduo que vive corretamente. Aquele que entregou sua vida para Jesus tem que descansar. Lembrar das palavras do Senhor Jesus, que diz: vinde a mim, se estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lembra que o texto fala bem claro? Jesus convida: vinde a mim. Se nós queremos ter esse descanso que Jesus oferece, pode ter certeza, precisamos ir até Ele. Isso não significa que devemos ignorar a maldade de algumas pessoas, mas o texto lido tem um caráter didático que enfatiza a diferença entre a pessoa considerada ímpia, distante de Deus, e aquela que considerada justa, aquela que age para agradar ao Senhor. Porque há esse tipo de pessoas no mundo. Pessoas que vivem no mundo para somente satisfazer a sua vontade, né? Fazer aquilo que ela quer. Há pessoas que se preocupam em: será se Deus vai se agradar do que eu estou fazendo? Será se eu estou praticando algo que Deus reprova, que Deus não vai se agradar? Deus vai se afastar de mim?
No entanto, como ficar tranquilo diante de tantas atrocidades que acontecem no mundo hoje? Nosso papel como cristão é continuar confiando no Senhor e fazendo o bem. Como diz o versículo 3, é necessário mesmo em meio a tantas coisas difíceis colocar nossa vida nas mãos de nosso Deus e confiar nele. Também, com relação às nossas dificuldades e lutas, é necessário descansar no Senhor. Parece até uma contradição, né? Como no meio de tribulação e lutas está descansando. Porque nós descansamos na nossa vida espiritual. A gente pode descansar nossa mente e tranquilizar sabendo que Deus está no controle e nós não devemos nos abater diante das dificuldades e problemas que estamos enfrentando. Diante de todos os problemas, não é fácil ficar tranquilo ou confiar, ainda que seja em nosso Senhor. Mas sabemos que somente Ele pode sondar nossos corações e compreender as angústias mais singulares ali encontradas. Esse é o conselho do salmista para aqueles que amam a Deus. E se o salmista traz esse conselho, é possível esperar no Senhor por justiça e solução, tanto das lutas do mundo, como também daquelas dificuldades pessoais que enfrentamos. Que realmente pode nos fazer justiça somente Deus. Só Ele pode, só Ele conhece nós por completo. Quem realmente pode trazer a solução aos nossos anseios é o Senhor. Portanto, que o próprio Senhor nos ajude a caminhar sem ficar indignados ou irritados, mas confiando nele, agradando-se dele, entregando-se a ele e descansando nele. Isso é possível? Sim, é possível. Porque o próprio salmista mostra que diante das suas batalhas e dificuldades encontrou repouso, encontrou tranquilidade, encontrou paz no Senhor. Se verdadeiramente nós agradamos o Senhor, o maior desejo de nosso coração será conhecê-lo melhor para que possamos ter ainda mais prazer nele. E o Senhor satisfará esse desejo. E veja que o Senhor, Ele se revela àquelas pessoas que querem buscar Ele. Deus não se esconde, a não ser que nós estamos tentando praticar o mal, maquinando o mal contra o nosso próximo, fazendo coisas que desagradam a Deus. Porque a sua própria palavra, como já falamos muitas vezes aqui, em Isaías 59, né, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas são as nossas transgressões, os nossos pecados, aquilo que fazemos que desagrada a Deus, isso distancia Deus de nós. Porque, irmãos, luz não se une com trevas. Então, se queremos ter descanso das nossas lutas e batalhas, precisamos estar atentos a fazer aquilo que agrada a Deus, a termos a sua presença, a presença do seu Espírito Santo em nós, nos confortando diante das dificuldades. Nós temos visto aí pessoas passando por muitas tribulações, pais desesperados por notícias das suas filhas. Lá nos Estados Unidos, a gente vê a matéria sendo divulgada. Uma enchente arrastou acampamentos por completo, levou pessoas, casas, carros. É uma tristeza muito grande, mas quando nós depositamos nossa confiança em Deus, sabemos que nós não temos como resolver. Está nas mãos de Deus, da pessoa melhor que pode resolver e nos confortar. Por isso, se você está me ouvindo em algum local dessa catástrofe, você é uma das pessoas que está desabrigado nesse momento devido às enchentes, devido a alguma situação do clima que provocou algo difícil em sua vida, algo que você sabe não foi que você provocou, mas aconteceu. Saiba que Deus tem um propósito para nossas vidas. Ele sabe muito bem das nossas dificuldades que enfrentamos. Ele sabe das nossas necessidades, sabe do que precisamos e está atento a nos ajudar. No texto inicial do nosso programa hoje, nós lemos em João 14:27, que Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Irmãos, muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo hoje. Enchentes, terremotos,
maremotos, vemos tantas coisas terríveis acontecer, as guerras provocadas pelas pessoas, pelo egoísmo, pela inveja, pela arrogância, pela falta de Deus. Nós vemos muitas coisas ruins acontecendo, mas nós devemos lembrar da palavra de Jesus: não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Jesus nos deixou com a promessa de que voltaria para nos buscar, e essas palavras, elas devem estar depositadas em nossos corações e em nossas mentes, para nós aguardarmos a sua volta ansiosamente. E aguardar a volta de Jesus é não viver deliberadamente no mundo, satisfazendo os nossos desejos, mas sim buscando cada dia mais a santidade, procurando cada dia mais falar com o Senhor, apresentar nossas vidas, compartilhar com o Senhor dos nossos pedidos, agradecer aí pelas bênçãos que recebemos, ler a sua palavra, conhecer mais de Deus. Precisamos fazer isso constantemente. Precisamos nos reunir com os irmãos em oração, que seja nas casas, nas igrejas que tem compromisso real com Deus, que não seja casa de show, mas uma casa que louva e busca Deus de verdade, que as pessoas que estão ali não sejam gananciosas pelas que as pessoas têm para oferecer, mas que estejam pessoas ali dedicadas a louvar a Deus, com o coração contrito, abatido, com o coração preparado para receber a palavra de Deus e confortar com o que Deus tem para nos oferecer. Porque o que Deus tem para nos oferecer, irmãos, é a paz. Essa paz que Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não dou como o mundo a dá. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. Se queremos descansar diante das coisas que vêm acontecendo no mundo nos últimos dias, precisamos entender que nosso mundo, a nossa vida, não termina aqui. Não se consiste a simplesmente esses poucos anos de tribulação que vivemos aqui nessa terra, que a nossa vida é muito mais além, que a nossa vida é a esperança de Cristo voltar para nos buscar e estarmos com Ele na eternidade, e lá encontrarmos com todas as pessoas que amamos, que um dia tiveram conosco vivendo aqui e que estão lá nos aguardando para estarmos juntos festejando, louvando e exaltando o Senhor todo o tempo da nossa vida eterna. Nós devemos agradecer a Deus por Ele ter se manifestado em nossas vidas. Há muitas pessoas no mundo aí que estão vivendo como zumbis. Elas não sabem por que estão aqui. Por isso você deve agradecer a Deus por Jesus ter se revelado a você. E seja grato, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida que agrada o Senhor. Por isso, nesse momento, se apegue às promessas do Senhor de que Ele está cuidando de você. Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra, pela oportunidade que temos aqui de poder compartilhar a Tua palavra, de poder saber que temos onde descansar, onde podemos encontrar refúgio verdadeiro, que é nos Teus braços. A Tua palavra nos revela que o Senhor está atento às nossas dificuldades, atento à nossa vida, que nós não estamos sozinhos. Isso nos fortifica e nos alegra saber que estamos vivendo para o Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoe aquelas pessoas que estão nesse momento passando por dificuldades, estão desabrigadas em suas casas, suas famílias foram separadas devido às tragédias que vêm acontecendo nos últimos tempos. Conforte os corações dessas pessoas em saber que o Senhor está no controle, está no comando, e o Senhor não vai desampará-las. Que um dia nós nos encontraremos, nos reuniremos novamente como uma grande família no Teu reino para viver, para louvar e exaltar o Teu nome. Nós agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus é que nós oramos, Senhor. Esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente.
esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente.